O que há de verdade na informação de que Augusto Melo pode ser preso? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Igor Vinícius. Tratativas entre São Paulo e Corinthians esfriaram. Para completar, tem novidade também a respeito do futuro de Renier, jogador que pertence ao Real Madrid, já foi do Flamengo. Bora te atualizar também sobre Breno Bidon, autor de um golaço. Ele respondeu se pode deixar o São Paulo. Mais dois clubes demonstraram interesse no atacante Elinho. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também, para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a Conmebol, que anunciou a criação de um fair play financeiro nas competições do continente. A ideia é aplicar a regra de controle de gastos para que as dívidas dos clubes não cresçam. Aqueles que estiverem sem consonância com essa determinação podem até acabar excluídos das competições na América do Sul. Bora falar agora sobre o futuro de Renier. Na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola, vocês me perguntaram se o jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 por 30 milhões de euros ao Real Madrid pode virar reforço de um clube brasileiro. Até porque ele teve mais um empréstimo frustrado, jogou a segunda divisão do futebol espanhol pelo Granada e não conseguiu se destacar. O Renier está entrando no último ano de contrato com o Real Madrid e, ao que tudo indica, também não será aproveitado no Real. Mas a chance de ele voltar ao Brasil nesse momento está praticamente descartada. Conversei com um dos empresários do Renier, que é representado por Juliano Bertolucci, e a ideia é permanecer na Espanha. Tudo para que o Renier possa ter êxito num pedido de cidadania espanhola. Ele quer passar a ter passaporte espanhol para que deixe de atuar como jogador comunitário ou extracomunitário. Ele passa a jogar como um jogador local sem ocupar vaga de estrangeiro, o que certamente garantiria enorme mercado ao brasileiro de 23 anos de idade. Se o Renier não estiver na próxima temporada na Espanha, dificilmente ele vai ter êxito nesse pedido da cidadania espanhola. Então, até por isso, a tendência é que o Renier recuse eventuais propostas do futebol brasileiro para continuar insistindo na sua aventura no futebol europeu. Atleta que pelo Granada, na segunda divisão da Espanha, fez 25 jogos com 1 gol e 4 assistências, 15 partidas como titular, 10 como reserva. O Granada já disse que não tem a intenção da sua permanência. Antes de passar pelo Granada, ele chegou a atuar pelo Borussia Dortmund, também sem destaque, pelo Girona e pelo Frosinone, além de passar pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B do Real Madrid. Só para completar, é importante lembrar que esse jogador havia surgido deixando excelente impressão no Flamengo e nas seleções brasileiras de base. Bora falar agora sobre o futuro de Igor Vinícius. Muitos setoristas do Corinthians chegaram a cravar que ele seria reforço alvinegro. Antes de gravar o vídeo, na oportunidade, cheguei a conversar com uma pessoa do São Paulo, para ser mais preciso, o presidente Júlio Casares, e o Júlio colocou um pouco de balde de água fria nessa história. O tempo passou e agora dá para dizer que é o Corinthians quem tem recuado na possibilidade da contratação do lateral. Primeiro, porque a janela de inscrições no futebol brasileiro só volta a reabrir em 10 de julho, então há bastante tempo até lá. Depois, porque a repercussão do nome do Igor Vinícius no Corinthians não foi das melhores. Algo como, pô, o Corinthians vai contratar um reserva do São Paulo, alguém que está sendo excluído do rival. Essa questão também fez com que o Dorival tirasse um pouquinho do peso em relação à indicação desse jogador. Dorival e Igor Vinícius trabalharam juntos nos tempos de São Paulo. Além disso, o Corinthians ainda está no mercado buscando outras alternativas para a lateral direita. Recentemente, um lateral direito brasileiro chamado Pastor, de 25 anos de idade, que disputou o último campeonato português pelo Farense, foi oferecido e tem sido avaliado. Outros nomes também podem pintar. A ideia do Corinthians é entender todas as possibilidades e escolher aquele que tiver o menor custo e a melhor qualidade. A tendência é que essa definição aconteça um pouco mais para frente. O Corinthians não tem pressa, até porque não tem dinheiro e só vai poder registrar novos reforços a partir do dia 10 de julho. Nesse momento, inclusive, timão de férias, os atletas saíram para descansar e a gente deve ter novidades sobre reforços apenas nos próximos dias. Bora falar agora sobre o Corinthians e sobre Breno Bidon, autor do gol do empate contra o Grêmio na noite dessa quinta-feira. Corinthians e Grêmio empataram em 1-1 na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Importante destacar que o gol do Bidon é o mais distante marcado
na atual edição do Campeonato Brasileiro foram 26 metros de distância entre o chute e o gol defendido por Thiago Volpi. Depois da partida, o Bidon foi perguntado sobre a chance de deixar o Corinthians nessa janela de transferências da metade do ano. A resposta foi, para mim, evasiva. Tira suas próprias conclusões, vou lê-la para vocês. Para falar a verdade, nesse momento só estou pensando no gol que fiz hoje. Nem estou pensando nesse negócio de sair. Quem tem que trabalhar em cima disso não sou eu. Tenho apenas que continuar trabalhando para voltar e voltar bem. E aí perguntaram, mas tá bom, seu desejo é qual? Meu desejo é sempre jogar bola. Não estou sabendo de nada. Você pode perceber que nas duas respostas o Bidon não cravou que fica e nem garantiu que tem vontade de continuar. Jogador formado na base do Corinthians, tem sido alvo de especulações. Na semana passada o Chicão chegou a me dizer que existe na mesa do Corinthians uma oferta de 25 milhões de euros do exterior. Essa proposta ainda não foi confirmada. Como o Corinthians precisa de dinheiro, existe a chance de o negócio avançar nos próximos dias. Para falar se é real a possibilidade de Augusto Melo ser preso. Nos últimos dias, Márcio Bernardes, jornalista bastante conhecido especialmente do público paulista, afirmou que todas as fontes dele cravam a prisão do Augusto Melo. O processo contra ele e o indiciamento por 3 crimes da Vaidbet é hoje o principal problema, mas de acordo com Márcio Bernardes, tem também a retirada de dinheiro da conta, além de depósitos via Pix. Segundo Márcio Bernardes, a polícia deve pedir a prisão preventiva do presidente afastado do Timão. O que eu fiz? Entrei em contato com uma das pessoas responsáveis pelo indiciamento do Augusto Melo. Ele foi indiciado por furto qualificado, associação criminosa e também por lavagem de dinheiro. Nesse momento, a polícia nega qualquer pedido de prisão preventiva e descarta que o Augusto seja preso, a menos que surja uma enorme reviravolta, como, por exemplo, ocultação ou destruição de provas por parte do presidente, ou do ex-presidente ou do presidente afastado, como queiram. A menos que o Augusto incorra nesses 2 erros e não há nenhuma chance de ele ser preso. Os próximos passos depois do indiciamento. O Ministério Público deve se manifestar muito em breve para dizer se aceitam ou não o indiciamento. Se aceitar, e a tendência é que isso ocorra, até porque o Ministério Público acompanhou bem de perto as investigações da Polícia Civil, o Augusto será levado a um julgamento. E aí sim ele pode pegar prisão de 2 a 10 anos, dependendo dos crimes a que ele for condenado. Todo esse processo certamente vai demandar anos e mais anos. Então, por agora, nenhuma chance de o Augusto ser preso, a menos que ele oculte ou destrua provas, tá bom? Importante lembrar que no dia 9 de agosto, o presidente afastado terá sua última chance de continuar no Timão. É nessa data que os sócios serão convocados para votar pelo impeachment ou não. Se a maioria dos sócios entender pelo impeachment, ele está fora da política do Corinthians e precisará responder por esses crimes na justiça. E você, o que pensa sobre Augusto Melo? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Pastor no Corinthians e Adidas, me responde. Bruno, o Pastor é um lateral direito que eu nunca havia ouvido falar e que foi oferecido ao Corinthians. Um executivo de futebol muito conhecido do Fabinho Soldado, mas que nesse momento está desempregado, deu alerta. Falou, Fabinho, dá uma estudada nesse nome aqui, vê o que você acha. Vê se você acha que tem futuro, porque deixou boa impressão lá em Portugal. O Fabinho Soldado foi fazer um levantamento e gostou daquilo que viu. Também pediu para que o pessoal do Centro de Inteligência, o Cifute, para que, enfim. E aí fizeram um relatório sobre esse lateral direito, que saiu muito cedo do Brasil. A avaliação foi positiva e as negociações estão acontecendo. E jogou por um time que foi rebaixado para a segunda divisão do futebol português. Mas antes que você faça algum comentário ou pense mal sobre isso, vale a lembrança de que o Hugo Souza, que é o principal reforço do Corinthians nos últimos tempos, ao lado do Garro e do Memphis Depay, também veio da segunda divisão, veio de um time rebaixado para a segunda divisão do futebol português, tá bom? Que Nicola, o atacante Malcom, vai jogar no Corinthians ou no Flamengo, e também há outro nome sendo especulado do Romarinho. Malcom no Corinthians, esqueça. Malcom no Flamengo, também esqueça. O Malcom ganha hoje no Al Hilal da Arábia Saudita 8 milhões de reais por mês. Vou repetir, o Malcom ganha hoje na Arábia Saudita 8 milhões de reais por mês, tá? Se for para sair da Arábia, vai ser para jogar num clube
grande da Europa ou em algum outro time do exterior que possa pagar tanto quanto. Não há nenhuma chance dele jogar nem no Corinthians, nem no Flamengo, nem em nenhum outro clube do Brasil. Depois eu até perguntei para uma pessoa próxima a ele, que a pessoa falou assim, ele está muito novo para voltar para o Brasil. Esquece, tá bom? Boa noite, Nicola. Depay sai do Timão ou fica? Paulinho, eu tenho a impressão de que fica, cara. E apesar de o Corinthians estar devendo direito de imagem, não, está devendo o prêmio do Campeonato Paulista, apesar de estar devendo parte do pagamento para funcionários do Memphis Depay, como, por exemplo, segurança, a cozinheira, o motorista, toda essa grana que ficaria sob responsabilidade do Memphis, mas que o Corinthians acabou entendendo que valeria a pena assumir esse custo, e o Corinthians tem tido dificuldade de fazer esses pagamentos, tá? Mas a impressão que eu tenho é de que o Memphis vai cumprir mais um ano do contrato para sair pela porta da frente. E quer uma prova disso? Ele falou do Corinthians, falou bem do Corinthians lá na Holanda, né? O time dele fez 8-0 em Malta, seleção horrorosa, mas foi um dia de celebração em que ele conseguiu chegar aos mesmos 50 gols do Robin van Persie. Então ele se tornou o maior artilheiro da história do seu país. E aí, em uma série de entrevistas que ele concedeu depois do jogo, ele dizia que veio ao Brasil e há 9 meses praticamente não se machuca, né? Lesões musculares, que era uma grande preocupação e que estavam atrapalhando o projeto dele, ele não sofre mais esse tipo de lesão. Então ele agradece ao Corinthians a forma como o departamento médico e físico do Corinthians entenderam o corpo dele, questão explosiva, e ele disse que nos tempos de Atlético de Madrid não havia esse referencial ou esse tratamento especial para com ele, né? Então, acho que até por conta dessa gratidão e o fato de ser muito querido por aqui, imagino que o Memphis complete esse contrato. É uma questão de impressão, tá? Diogo Pereira, Nicola, o projeto do Fair Play financeiro do novo presidente da CBF deve sair? Como seria? Imposição, votação entre federações, clubes e CBFs? Vamos lá, Diogo, assunto super importante. Nessa segunda-feira, o Samir Chaud assinou uma portaria dando início aos projetos, né? Então, no prazo de 90 dias, uma equipe que já está montada vai debater, estudar e sugerir um plano. Como é que a gente quer trabalhar o fair play financeiro no futebol brasileiro? Cada país na Europa tem um modelo de fair play. Você pode, por exemplo, exigir ou impedir que clubes gastem mais de 70% das receitas com futebol. Você pode fazer com que esse fair play tenha a permissão de 80%. Você pode entender que a permissão pode chegar a 90%. Isso vai ser debatido entre os clubes. Mas a linha geral do fair play você não vai poder gastar um número X em relação a quanto você arrecada e você não vai poder mais ficar devendo na praça. Essa esculhambação que existe no futebol brasileiro, em que todo mundo deve para todo mundo, ou quase todo mundo deve para todo mundo, isso não vai mais existir, isso vai acabar. E é uma vergonha, cara, é uma vergonha. Para quem está chegando agora, eu entrevistei no início da live o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, e perguntei se é verdade que o Corinthians o procurou para negociar o Denilson, volante do Cuiabá, um dos grandes destaques do time na Série B. Ele disse que não procurou e que se procurar pro Corinthians ele não vende nem à vista. Isso se dá porque o Cuiabá vendeu o Ranieri no ano passado, o Corinthians não pagou, usou o Ranieri para escapar do rebaixamento, e agora o Corinthians conseguiu colocar o Cuiabá numa lista de recuperação, graças a um acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, e o Corinthians vai pagar essa grana que devia ao Cuiabá até 2031. Nós estamos no ano de 2025. Então serão 6 anos para fazer o pagamento dessa grana toda, tá bom? Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Coringão, Corinthians Fanáticos, que é o canal. Se você puder, inscreva-se neste canal agora mesmo. Não esqueça de deixar aquele like maroto e deixa aí a sua inscrição pra gente fortalecer o nosso trabalho de estar trazendo vídeo diário do maior clube do Brasil. Valeu, a gente vai ficando por aqui naquele pique. E até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Até lá. Tchau.